Deus te revestiu? Quais foram as armas que Deus colocou nas suas mãos? Davi entendeu que não seria com aquela armadura de Saul que ele iria ganhar a guerra. A segunda atitude de Saul, de Davi, ele teve ousadia. Ele ouviu os irmãos dizerem: sai daqui, você não serve, olha para o teu tamanho, se enxerga. Como é que você vai guerrear contra um gigante? E agora, sem armadura, sem nada, como é que você vai assim com a cara e a coragem? Quantas vezes nós ouvimos isso também? Alguém dizendo para a gente: olha, você vai conseguir isso? Não vai. Você está querendo comprar isso, comprar aquilo com a tua realidade? Com o que você ganha todo mês? Você está querendo tocar em algum lugar com a tua capacidade, com o que você tem nas suas mãos? Você está querendo que teu marido volte para casa? Você está querendo que teu filho se liberte das drogas? Como? Cada dia ele está mais lá no lamaçal. Você está querendo comprar uma casa, mas como? Se nem dinheiro para aluguel você tem? O que não falta são pessoas querendo nos mostrar a nossa realidade. Só que nós não andamos pelo que os nossos olhos veem. Nós não andamos pelo que nossos ouvidos ouvem. Nós andamos debaixo da palavra profética de Deus que diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Davi foi maltratado pelos seus irmãos. Depois ele foi maltratado pelas outras pessoas. E quantas vezes nós também somos maltratados? Pelos da nossa própria casa, pelos da nossa vizinhança, pelos amigos que dizem: onde está o teu Deus? E agora? O diabo, ele é mestre em nos acusar. O diabo, ele é mestre em fazer, em pegar feridas emocionais que nós temos dentro de nós para nos acusar. Davi, quando foi a Saul, ele ouviu: te enxerga. Mas essa palavra não entrou no coração dele, porque ele sabia quem era Deus. Ele já tinha experiências com Deus. Ele já tinha matado o leão e o urso. E ele sabia que o Senhor era com ele. Glória a Deus. A terceira atitude: Davi colocou a sua fé em ação. Diante da adversidade, eu tenho que colocar minha fé em ação. Diante do problema, diante do gigante que me afronta, eu tenho que colocar a minha fé em ação. Porque o diabo, ele quer nos paralisar com medo. Quando a gente se coloca diante de um gigante, diante de uma muralha, diante de um problema, a primeira coisa que a gente quer fazer é paralisar. A gente quer parar, a gente quer se prostrar. E um homem e uma mulher de Deus não se prostra diante das circunstâncias. Aleluia! Um homem e uma mulher de Deus se coloca de pé, porque o Senhor disse: coloque de pé e eu falarei contigo. Glória a Deus. Em Provérbios 31, no versículo 25 diz: a força e a dignidade são as tuas vestimentas. Nós temos que nos vestir de força e de dignidade para atravessarmos os momentos sombrios, para passarmos pelas adversidades e sairmos em pé. Aleluia. Davi olhou para o gigante que humanamente era invencível e ele foi até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Qual é o seu gigante? Talvez hoje o seu gigante seja um problema com o seu marido, um problema com a sua esposa, seja o desemprego, seja a falta de dinheiro, seja uma doença. Eu não sei qual é o teu gigante, mas o nosso Deus que está aqui entronizado, Ele sabe qual é o teu gigante e Ele tem poder para jogar por terra esse gigante. Deus deu a Davi uma estratégia de pegar 5 pedrinhas e atirá-las em nome do Senhor dos Exércitos sobre o gigante. Deus nesta noite vai te dar estratégia
sair dessa dificuldade. Deus vai te dar a estratégia para você derrubar esse gigante em nome de Jesus. Glória a Deus. A quarta atitude de Davi: ele aprendeu a viver com as adversidades. Há momentos na nossa vida que Deus permite que a gente viva com o gigante. Há momentos na nossa vida que a gente tem que viver com o nosso inimigo. Mas como? É verdade. Há momentos na nossa vida que a gente tem que conviver com o inimigo e tirar proveito da situação. Porque é no meio da adversidade que Deus nos ensina. É no meio da adversidade que Deus nos ensina, nos capacita. Davi precisou conviver com o ciúme de Saul por um tempo, para entender e aprender e ver o livramento de Deus. Saul começou a ter ciúme de Davi. Saul começou a perseguir a Davi. E aquele que era seu amigo passou a ser o seu próprio inimigo. Mas Davi não se deixou abater diante da adversidade, diante da perseguição. Davi enfrentou Saul, fugiu de Saul, e ele foi sendo capacitado por Deus para reinar. Sabe por quê? Quando Deus nos chama para algo, não é da noite para o dia. Tem gente querendo da noite para o dia e acaba caindo. Existe um processo de Deus, existe um degrau dia a dia para nós subirmos na escada de Deus. Ninguém conquista nada da noite para o dia. Ninguém ganha autoridade espiritual da noite para o dia. É necessário passar por lutas e provações, porque só tem autoridade espiritual quem passa pela adversidade, quem entra na cova dos leões, quem fica no deserto, quem fica no fundo do poço como José ficou. Às vezes a gente pergunta: Senhor, por que tanta luta? Por que tanta batalha? Por que tantas adversidades? E o Senhor diz assim: para ganhar autoridade espiritual. Glória a Deus. Para ganhar experiências com Deus. Mas esse mesmo Davi, esse mesmo homem, que era um homem segundo o coração de Deus, depois de guerrear, depois de matar Golias, depois de fugir de Saul, depois de se tornar rei, esse mesmo homem, num determinado momento da vida dele, ele perde a dependência de Deus. Sabe como e quando ele perdeu a dependência de Deus? Deus lhe ungiu rei. E Deus falou para ele: além de rei, você é guerreiro, Davi. A espada está sobre as tuas mãos. Você vai ganhar guerras. Essa é a sua unção. Mas um dia Davi estava no seu palácio real e Israel tinha que guerrear. Mas eles iam guerrear com um povo que era um povo fraco, um povo insignificante. E Davi olhou e disse: olha só, eu não preciso ir para essa guerra. Essa guerra é uma guerra tão pequena, é uma guerra com um povo tão frágil, tão pequeno, tão insignificante, que eu não preciso ir. Vocês vão. E Davi ficou. Naquele momento que Davi ficou, ele perdeu a dependência de Deus. Porque foi naquele momento, ele ali ocioso, que ele se envolveu com a mulher de Urias. Foi naquele momento que ele se envolve com Betsabá. No momento em que ele não estava no campo de batalha, que era onde Deus o tinha chamado para ficar. E naquele momento, então, ele toma uma atitude errada. Ele faz uma escolha errada. E diante de atitudes e escolhas erradas,
ele vai ter consequências erradas, consequências que vão determinar o fim da vida dele. Vão determinar a partir dali toda a derrota de Davi. Porque a partir daquele momento, a família dele nunca mais foi abençoada. Os filhos dele viraram filhos da calamidade. Um filho, Absalão, vai almejar o seu trono. Ele começa a ver destruição na sua casa. Deus está falando para você nesta noite que quando você perde a dependência de Deus, você sai da posição que Deus te colocou. E quando a gente sai da posição que Deus nos colocou, nós perdemos a unção e corremos risco de sermos destruídos e de termos a nossa casa destruída. Nós temos que vigiar para não sairmos da posição que Deus nos colocou. E é por isso que Deus deixa a gente passar por lutas e provações, para nos chamar para mais perto dele e para dizer assim: olha só, eu não te chamei para ficar em casa não, eu não te chamei para ficar vendo televisão não, eu te chamei para guerrear, eu te chamei para ministrar, eu te chamei para falar e abrir a boca e deixar eu te usar. E é por isso que você passa pelas provações de Deus, porque senão a gente começa a ficar muito acomodado. A gente começa a ficar muito descansado. Davi, só porque não foi para o campo de batalha, porque ele achou assim: são inimigos pequenos. Quantas vezes também a gente acha que certas situações são pequenas, são banais, e a gente não olha, a gente vai com a nossa força, a gente vai com a nossa inteligência, a gente vai com o nosso dinheiro, a gente vai com o nosso conhecimento, e aí a gente entra pelo campo. É verdade. A gente perde batalhas, não com grandes inimigos, mas com pequenos. Sabe por quê? Porque a gente achou que eles eram pequenos e nós não pedimos ajuda a Deus. Foi por isso que Davi perdeu essa batalha. Às vezes a gente está com dinheiro,